Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Abril. Continuação do capítulo 15. Ela precisava mais de um amigo do que de um médico. Acho que, porque eu ofereço os dois, está dando certo. Harry sorriu de leve. O cabelo de Hermione era quase dourado sob o sol fraco da primavera. E uma das coisas que ele mais gostava em sua amiga era a capacidade que ela tinha em ser humilde quando não precisava ser, o que os tornava parecidos. No começo não era assim, mas era bonita a ideia de que Harry vira Hermione se tornando uma mulher forte, independente e com centenas de qualidades. Ela sempre fora muito inteligente, mas ainda assim aprendera muito com a vida. E como você está? Ele perguntou, olhando fundo nos olhos castanhos da amiga. Ela sustentou o olhar pelo máximo de segundos que pôde. Há alguns anos, Hermione não conseguia encará-lo por muito tempo. Talvez porque ele a lembrava de algo que ela queria esquecer. Talvez porque a conhecia bem demais para acreditar na resposta que viria a seguir. Estou bem. Emma está realmente contente na nova escola. Acredita que ela gosta de fazer o dever de casa nos bancos da calçada da praia? Harry abaixou a cabeça, balançando-a negativamente. Antes mesmo da amiga terminar a fala. Eu não perguntei como Emma está, Hermione. Eu perguntei como você está. Ela mordeu o lábio inferior. Gostava de fazer isso quando não sabia muito bem o que responder. Os dentes da frente ainda eram ligeiramente maiores do que os outros, mesmo depois da correção feita no quarto ano de Hogwarts. Ou talvez fosse apenas impressão. Talvez ele achasse que eram maiores porque ainda tinha em sua mente a imagem dos primeiros sorrisos que ela lhe direcionara. E talvez fosse apenas impressão também. O brilho excessivo nos olhos dela. A água. Ela começou como se não soubesse terminar. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, Hermione disse. 7 anos depois, e ela ainda iria ficar bem. Harry soltou a respiração pelos lábios entreabertos, observando profundamente o perfil da amiga. Poderia dizê-la que tinha razão, que as coisas se curariam com o tempo. As pessoas costumavam dizer isso a ele. Fora assim quando Sirius morrera ou quando Rony morrera, que depois de um mês, um ano, uma vida, ele não se conformaria, como também passaria a se preocupar com outras coisas, e tudo seria mais fácil, mais suportável. Harry Potter era um menino que sobreviveu. Era aquele que derrotara Voldemort. Era o pacificador e o salvador do mundo bruxo. Era chefe do departamento de Aurores. Era requisitado em todos os lugares. Pela imprensa, por políticos, por crianças no beco diagonal que sabiam o que aquela cicatriz significava. Harry Potter era casado com o amor da sua vida. Tinha um filho de quase 7 anos e sua esposa esperava o outro. Harry Potter tinha 1 milhão de coisas com as quais se preocupar. E, ainda assim, não havia um único dia em que ele não sentisse falta de Sirius ou de Rony. O tempo não curava merda nenhuma e Hermione não ficaria bem. Ela interrompeu antes que tentasse dizer alguma coisa. No fundo, Harry se sentiu grato por isso. Não saberia realmente o que dizer. Eu vou ficar bem porque eu estou fazendo o que gosto. Estou ajudando pessoas boas a se curarem. Pessoas que merecem cura. Ela disse sorrindo levemente, dessa vez sem mostrar os dentes. Ainda assim, seus olhos evitavam os dele. Porque ajudar Luna a superar tudo isso é uma forma de me redimir. Porque minha filhinha, ela piscou algumas vezes e Harry pôde notar que a água não era impressão. As lágrimas se formavam em seus cílios inferiores. É tudo que eu pude querer na vida. Ela é minha razão, o futuro. Porque antes dela eu não tinha nada. Harry franziu as sobrancelhas. Sério, enquanto a amiga enxugava o rosto. Há quase 2 anos, Draco Malfoy pedira para que ele quebrasse a 9ª cláusula de seu contrato. Fazia frio em Londres e as janelas de Twingen estavam embaçadas. Harry se lembrava exatamente do gosto amargo que se unira ao gosto de vodka em sua língua quando Malfoy lhe dissera que não sabia nem ao mesmo nome da menina. Na ocasião, Harry dissera que precisava pensar no que queria.
no que Hermione queria, no que seria melhor para ela. E talvez fosse o momento de descobrir. E você tem certeza de que não gostaria de dividir o seu futuro com alguém? Ele perguntou. Hermione sorriu fungando uma vez, os olhos ligeiramente avermelhados e ainda úmidos. Ginny está grávida. É uma péssima hora para me pedir em casamento, Harry. O tom de sua voz denunciou a brincadeira. Harry sorriu de leve, sabendo que, de algum modo, Hermione descontrairia a conversa e só tornaria as coisas ainda mais difíceis. Respirou fundo, ficando sério novamente e dando um passo em direção à amiga. Segurou o rosto dela com ambas as mãos, apoiando os polegares nas maçãs do seu rosto. Hermione, começou um tom de voz suave saindo de sua garganta. Hermione mexeu o rosto em suas mãos, incomodada, os olhos baixos. Olhe para mim, ok? Ela olhou, parando de mexer o rosto. Pequenas irritações no canto das córneas. O castanho refletindo um pouco do verde. Harry repetiu a mesma pergunta que fizera 6 anos atrás. Ali mesmo, no ministério, o hall de entrada substituindo a paisagem de seu escritório. Você quer que eu faça alguma coisa? Foram 13 segundos de silêncio. Ela deixou os lábios entreabrirem-se e deixou o ar passar por eles, quente, pesado. Segurou os pulsos dele e afastou-o os olhos, ao mesmo tempo sérios e estatelados com lágrimas que não caíram. Porque ele sabia que, de alguma forma, ela prometera que não choraria por isso, pelo menos não na frente de alguém. Eu vou ficar bem, Harry. Você se importa? Draco ergueu os olhos. Fitou por um momento o rosto da garota Weasley. As sardas na pele clara demais, a franja ruiva tocando as sobrancelhas ralas. Lábios rosados naturalmente. Bonita. Mas o pescoço era muito longo para uma estrutura óssea muito frágil, e quando ele desceu o olhar, impressionou-se por não ter percebido antes a barriga redonda que desapontava. Observou o cigarro aceso entre o indicador e o polegar da mão esquerda. Aquele era o número 6. Piscou algumas vezes e olhou em volta, procurando algum lugar onde pudesse apagar. Weasley. Potter, no caso. Estendeu-lhe um cinzeiro de vidro que estava aparentemente sobre a mesa de centro, que ele também não vira. Amassou a ponta do cigarro no cinzeiro e um filete de fumaça subiu diretamente para suas narinas. Ele fungou. Obrigada, ela disse, colocando o cinzeiro sobre a mesinha novamente. Draco passou a mão pelos cabelos, sentindo-os um pouco oleosos em seus dedos. Não conseguia entrar em contato com Harry. Ele está numa reunião. A ruiva sentou-se no sofá em frente ao que ele estava, mantendo os joelhos e pés juntos, a barriga se destacando com a posição. Draco ergueu as sobrancelhas, um pouco surpreso com a própria distração. Não perceber que uma mulher magra como Weasley estava grávida era o cúmulo da falta de atenção. Limpou a garganta, sentindo gosto de fumaça ainda na base da língua. Você tem ideia de que horas ele vai voltar? Ele normalmente pega gin na escola às 5. Ela comentou, brincando com as pontas do cabelo liso. Draco vira o filho de Harry Potter, James Potter, apenas 2 vezes. A primeira numa edição do Profeta Diário, quando ainda tinha acesso ao jornal. Há mais de 6 anos, quando mesmo nascera e sua foto saíra na primeira página. A segunda há quase 2 anos, no funeral de Arthur Weasley, mas ao lado de Amy ele não se destacara. Draco não o reconheceria se o visse andando pelas ruas. Era até estranho pensar que ele realmente existia. E chega aqui às 5h15. Draco balançou a cabeça positivamente, os olhos presos na mesa de centro e no cigarro apagado dentro do cinzeiro transparente, pensando na insignificância do primogênito de Harry Potter em sua vida. São 3h30, Malfoy. Weasley suspirou, parecendo um pouco irritada. O tom de voz chamou a atenção de Draco, que voltou a erguer os olhos. Você não está pensando em esperá-lo, não é? Você não trabalhava em algum lugar? Draco ignorou-a, apoiando os antebraços nos joelhos, as pernas espaçadas. Talvez seu tom de voz tivesse sido um pouco rude, mas ele não se importava realmente. Sou redatora do Profeta Diário, a ruiva disse, os olhos castanhos. Um castanho um pouco avermelhado.
lembrava Whisky, surpresos com a falta de tato. E por que você não está no trabalho? Licença maternidade? Ela ergueu uma das sobrancelhas irônicas, e isso fez com que Draco sorrisse um pouco. Não tinha pensado por esse lado. Seria importante agora perguntá-la de quantos meses estava grávida, quando o bebê nasceria, qual era o sexo. Mas se o primogênito dos Potter não fazia a mínima diferença em sua vida, imagina o segundo filho. Não era isso que Draco fora fazer ali. Mesmo assim, era um pouco difícil começar o verdadeiro assunto. Achei que isso fosse para depois que o bebê nascesse, ele comentou. Weasley soltou o ar pela boca, parecendo um pouco impaciente. Malfoy, o que você quer? Draco passou a mão pelo cabelo novamente, sentindo que desta vez a franja ficara para trás. Mordeu a parte interna da bochecha, desviando o olhar. Queria ser o Malfoy de Hogwarts, aquele que diria que estava ali porque precisava se deliciar com traidores de sangue morando numa favela. Aquele que diria que estava ali para conversar com Potter, já que, afinal, eles eram muito amigos. Mas ele não era mais o Malfoy de Hogwarts. Ele nem veria Hogwarts se passasse na frente da mesma. Encarou os olhos castanho uísque da mulher em sua frente e tentou lembrar-se dos tons dos olhos de Hermione Granger. Mas aquela sensação contínua de ânsia fez com que ele percebesse que daquela imagem ele já tinha se esquecido. Eu preciso de ajuda, ele disse baixando o olhar. Vergonha, novamente. De seu pai que o observava do inferno naquele momento, da expressão de nojo do rosto de sua mãe, e seus avós e seus tios, todos mortos, todos no inferno, todos decepcionados com o homem, o rato, no qual ele se transformara. A garota Weasley não fez nenhum som. Draco falara com ela poucas vezes na vida. A última fora quando visitara a casa de Potter para que ambos pudessem trocar figurinhas sobre as mentiras de Parkinson, as mortes de Weasley e Houston. Na ocasião, ela servira o café e saíra da sala sem fazer muito alarde. Mais tarde, voltara para dizer que Granger estava bem após a emboscada de Parkinson. Ele sabia. Não achava que algum dia seria diferente e também não fazia a mínima questão de que fosse, que a ruiva em sua frente o odiava, mais do que Potter um dia o odiaria, mais do que seu irmão poderia ter odiado. E, mesmo assim, ela era mais sensível, mais humana que todo o resto e talvez, por isso, mais fácil que todo o resto. Talvez fosse errado usar uma mulher grávida, talvez Draco não desse a mínima para isso. Amanhã você vai comer a salada, Amy, Hermione disse ao retirar os pratos da mesa. No dela sobraram apenas alguns grãos de arroz, enquanto os brócolis de Amy pareciam intactos. A filha fez uma careta de nojo enquanto ela dava a volta no balcão para deixar os pratos sobre a pia da cozinha. Nem adianta fazer essa cara. É genética, mamãe. Amy argumentou, pegando os copos sujos e levando à cozinha para ajudar a mãe. Genética? Hermione riu erguendo as sobrancelhas. A menina deixou ambos os copos sobre a pia e voltou para a mesa, pegando os guardanapos de papel para jogar no lixo. Sim, genética é aquilo que a gente puxa do pai ou da mãe. Ai, não tem como mudar, Amy explicou. Hermione alcançou a varinha sobre o balcão para dar um jeito na louça. A menina estava acostumada com a mãe fazendo mágicas para manter a casa limpa, mas mesmo assim parava para observá-la. E de onde você puxou o seu ódio por salada, hein? Do papai. Amy sorriu. Havia um dente faltando na parte de baixo de sua boca. Ela era pequena para a sua idade e crente demais para o mundo em que vivia. Talvez fosse sofrer por isso um dia. Hermione via muito dela mesma na filha. Você falou que ele dizia que salada era comida de cavalo? Hermione desviou o olhar momentaneamente, certificando-se de que a esponja esfregava os pratos corretamente. Mordeu a parte inferior da bochecha, respirando fundo. Ultimamente, Amy estava falando demais do pai, de Rony. E o pior de tudo era que ela falava como se tivesse conhecido, como se não fosse impossível ele ser seu pai. Hermione sabia que Amy já sabia matemática o suficiente para perceber que havia alguma coisa errada naquela história toda. Era surpreendente que, em nenhum momento, ela parecesse desconfiar de alguma coisa. É verdade, Hermione comentou, um pouco desanimada, deixando a varinha sobre o balcão novamente. Acariciou os cabelos da filha ao passar por ela, voltando para a mesa e dobrando a toalha. Ele comia muito, sabia? Mas que o tio Harry? Ele me perguntou, o sorriso imenso nos lábios finos. Eles e o cinza misturado ao castanho nos olhos eram a única parte em toda a sua fisionomia que denunciavam qualquer semelhança com seu pai de verdade.
O nariz, as sardinhas no nariz, as mãos, o formato do queixo, todo o resto era da mãe. Genética. Hermione soltou um risinho pelo nariz, bem mais que o tio Harry, mas ele também era mais alto, então não podemos julgá-lo, certo? Em algum ponto, Hermione teria que destruir aquela fantasia, contar a verdade. Era impossível viver enganando a própria filha daquela maneira. Ela sabia que fazia isso para poupá-la, mas era um absurdo. Era mais que viver uma mentira. Era fazer com que coisa mais preciosa em seu mundo também vivesse uma mentira. Só de pensar em sentar na sala com ele e dizê-la que o homem que aprendera a amar não era seu pai e que seu pai matara aquele homem, doía. Mamãe, podemos ir a Londres no fim de semana? Não. A voz fina de Amy interrompeu a todos os pensamentos da mãe. Hermione respirou fundo, percebendo que ainda estava segurando a toalha da mesa, meio dobrada. Terminou o que começara, guardando a toalha no armário da cozinha. Quero ver Jean. Hermione respirou fundo, pensando em alguma desculpa para dizer não. Harry não cansava de convidá-las para passarem fim de semana com eles. E era um fato que Amy sentia falta de passar seu cotidiano com Jim. Mas todos falavam sobre Rony o tempo inteiro, já que Amy queria saber tudo que o tio Harry tinha para contar sobre seu pai. Também falavam sobre o novo bebê de Gina, como ele se chamaria Ronald Arthur se fosse menino e como se chamaria Lilian Molly se fosse menina. E Hermione ficaria completamente deslocada no meio de todos aqueles planos. E Harry lhe perguntaria se ela estava bem e se ela queria que ele fizesse alguma coisa. E ela tinha que se segurar para não responder sim, eu quero. Eu quero que você volte no tempo e não solte Draco Malfoy, porque é a expectativa de encontrá-lo que me deixa assim. Ou melhor, eu quero que você volte no tempo e mate Draco Malfoy no meio da guerra. Vamos ver, ok? Ela disse, apagando as luzes da sala de jantar. Foi até a cozinha e viu que a louça já estava limpa e guardada. Abriu um dos armários, pegando um pacote pequeno de M&M's. Abriu o mesmo, pegou alguns e deu o resto para a filha. Escova os dentes depois. Tá, vou terminar a lição de casa. Ela disse, abraçando a mãe pela cintura por um momento, escondendo o rosto em seu ventre. Hermione sorriu, deslizando os dedos pelas ondas de cabelo castanho claro na cabeça da menina. Se Harry voltasse no tempo e matasse Malfoy, ela não estaria ali. Amy não existiria. E pensar nisso doía bem mais do que pensar em que teria que contar a verdade sobre Rony para ela um dia. Bem mais. Havia uma camada espessa de nuvens cobrindo cada centímetro azul do céu, e por isso o dia estava branco, claro demais, ofuscante, quente e abafado. Mesmo estando na balsa aberta que o levaria a Azkaban, com brisa quente e salgada batendo em seu rosto, Draco se sentia claustrofóbico. Encostado à grade da balsa, estreitou os olhos. Havia absolutamente nada no mar. Sabia, pelo tempo em que estava viajando, que deviam estar próximos da ilha da prisão. Mas seus olhos trouxas não permitiam a visualização, nem se os forçasse ao máximo. E, assim como as experiências na plataforma 9:30, isso o deixava enjoado, enojado. A garota Weasley esperava por ele em Rosette. Sabia que fora esperto ao procurá-la. Já tentara Potter, já pedira Potter. Vezes demais. Nunca tinha funcionado. De fato, Draco não conseguia imaginar por que funcionaria. Ele e Potter se conheciam o suficiente para anularem as intenções um do outro. Eram parecidos. Potter saberia que agir de tal maneira com ele seria idiotice. Já a garota Weasley nunca desconfiaria de seus planos. Ela faria aquilo movida por uma nobreza absurdamente grifinória. Ela acreditaria em tudo que ele dissesse, porque um Malfoy que perdera tudo, inclusive a mágica no sangue, não tinha mais nenhuma possibilidade. Ela acreditaria que era o padre na extrema-unção, perdoando pecados e concedendo últimos desejos antes da morte do indivíduo. E, bem, para todos os efeitos, ela não estava errada. Ela acreditaria que era o padre. Sentiu o chão sob os pés estremecer quando a balsa atracou em algum lugar inexistente, como se tivesse batido em pedras invisíveis. Automaticamente virou o corpo e andou para a saída, acostumada a fazer aquilo 2 vezes por mês nos últimos 6 anos. 144 vezes. Um dos funcionários da balsa interrompeu seu caminho, porém, portando uma varinha e usando vestes bruxas tradicionais.
bem diferentes das roupas trouxas de Draco, as roupas que não deveria estar usando. O homem fez com a mão um sinal para que ele parasse de caminhar. Continua.